Bom, agora a gente fala do projeto Semeia, que apoia 42 produtores rurais em uma área de mais de 12 mil hectares. Drones e tablets serão doados a brigadas indígenas para a prevenção de incêndios florestais. E essa área fica em Canarana, lá em Mato Grosso. Vamos falar mais dessa iniciativa? Por isso eu recebo aqui no estúdio a diretora executiva da Fundação Bung, a Cláudia Calai. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. E também aqui com a gente a gerente de sustentabilidade da Bung para a América do Sul, a Pamela Lamota. Seja muito bem-vinda, Pamela. Obrigada. Bom, Cláudia, primeiro eu gostaria de falar de fato da representação desse projeto. O que de fato ele tem como pilar e que identifica um modelo ESG de sustentabilidade. Quais são os principais valores que vocês procuraram embutir nesse projeto tão diferenciado e que vem chamando a atenção entre os produtores rurais? A Bung, como empresa, ela está fazendo um trabalho muito grande na linha da agricultura de baixo carbono. E a gente entende essa agricultura de baixo carbono de uma maneira muito ampla, trabalhando de uma forma muito sistêmica. Então, com práticas sustentáveis, mas também com inclusão social, que é onde entra toda a nossa parte. Então, todo esse trabalho ele está sendo feito de uma forma integrada, visando essa agricultura de baixo carbono, mas integrando produtor em larga escala, pequenos produtores, aqueles com até 3 mil hectares, né, de área produtiva, agricultores familiares e também povos tradicionais, os indígenas, e trabalhando de uma forma integrada, né, onde você tem uma produção, mas você também tenha uma inclusão dos diferentes públicos que compõem o agronegócio brasileiro. Isso é super interessante que você falou, porque quando a gente coloca o pilar da sustentabilidade, ESG, enfim, tem o lado social, de governança e ambiental. E a maioria das vezes, né, e principalmente dentro do agronegócio, a gente fica muito no pilar ambiental. Mas o social, ele também faz toda a diferença e é o que você nos trouxe agora, né, nos colocou. Exatamente. Por exemplo, todo o trabalho na prática de sustentabilidade, como você colocou, que a gente enxerga mais do ponto de vista ambiental, ela está sendo feita com a inclusão social, porque as duas tecnologias que a gente tem trabalhado muito forte são, por exemplo, a apicultura, seja para polinização, para ampliar a produção de grãos ou de qualquer outra, né, produção local, mas também com geração de renda por meio do mel. Também a gente está trabalhando muito a integração lavoura-pecuária-floresta. E toda essa semente que vem, a gente utiliza uma técnica chamada muvuca para ampliar essa área verde, vem da coleta de povos tradicionais, de uma rede de catadores de sementes que já existe na região. Então, todo o trabalho a gente sempre está buscando fazer. Você ampliar as ações sustentáveis, mas que elas também sejam de forma inclusiva, como tem que ser, né? Porque é isso que, de fato, torna o agronegócio sustentável, né? Quando você olha as diferentes frentes, os diferentes públicos que fazem esse agronegócio e como que um pode complementar o trabalho do outro. Exatamente. E para você, Pamela, o que você tem visto, não só como projeto piloto, mas projeto que já deu certo em algumas regiões, né? Eu vi que são alguns estados, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Paraná e Maranhão. O que a gente tem de projetos, começando ali por Canarana e depois reverberando para outras regiões? Sim. É importante, né, começar falando que para a Bung a agricultura do futuro ela é a agricultura de baixo carbono. Né? Hoje, a própria Bung ela tem metas para redução das suas emissões, tanto nas suas operações como também na sua cadeia, e a gente só consegue isso de uma forma coletiva. Então, o que a gente, né, tem feito? A gente hoje definiu um projeto, né, piloto, onde a gente foi para esses 5 estados. São produtores que estão na nossa rede direta de relação, de grande escala, onde a gente compartilha todo o nosso conhecimento, tecnologia. Né? Hoje a gente tem uma posição central na cadeia, a gente conecta produtores a consumidores, consumidores que estão procurando cada vez mais, né, um produto sustentável, né, um consumo sustentável. E quando a gente fala, né, nesse projeto, de fato a gente precisa trazer a questão da região e não só produtores, né, de grande escala, como produtores também de pequena escala, agricultura familiar, onde entra o projeto Semeia de forma muito forte, reduzindo não só as emissões dentro da nossa cadeia, mas como também de todo o entorno que a gente tem na nossa atuação. E não deixa de ser também uma questão de mover a economia local, dando possibilidades de rendas, né, para vários agricultores familiares, oportunidades também de aproveitar melhor a sua área
e com a questão assim mais técnica, né? Porque muitas vezes esses pequenos agricultores ou produtores familiares, eles até fazem, né? Mas com uma orientação mais sólida e mais técnica, eles vão muito mais longe, não, Cláudia? Sim, a primeira coisa que a gente fez quando a gente iniciou esse trabalho, né, Pamela, a gente formou todos os técnicos agrícolas, sejam ligados à Bung, né, sejam ligados à revenda que nos atende na região, os ligados às secretarias municipal de agricultura, né, ligada à prefeitura, a Empaer também, que é uma grande parceira nesse caso lá em Canarana, né, que é a agência de fomento do Estado, para que todos estivessem numa mesma página, para que todos tivessem um mesmo entendimento do que é esta economia de baixo carbono, essa agricultura regenerativa que a gente tanto busca. E cada um desses técnicos que atende a um público diferente foi para campo para levar esse trabalho. Então, né, os técnicos da nossa rede, né, da rede da empresa, para os produtores de larga escala, o da Empaer para os pequenos, para os agricultores familiares, as revendas para os pequenos produtores. E aí você vai fazendo uma dinâmica, mas o que eu acho mais interessante é que é uma dinâmica conectada, aonde o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele consegue prestar um serviço para o produtor, por exemplo, em larga escala e também favorecer a sua pequena produção, aonde o indígena, né, a gente está vendo as imagens, ele também pode colaborar no trabalho, por exemplo, com geração de renda para ele, mas ajudando no reflorestamento de grandes propriedades, de pequenas propriedades, também gerando renda por meio, por exemplo, a apicultura, como a gente está vendo. Ao mesmo tempo que ela colabora no aumento da produção de grãos, isso não sou eu que estou falando, são estudos, né, que hoje se tem de Embrapa. Hoje a gente fala, é fundamental, né? Não tem como ter agricultura sem a apicultura, a produção de abelhas, as abelhas e toda a polinização. Mas também está gerando renda, né, para o pequeno, para o indígena. Então, eu acho que esta forma, né, sistêmica de trabalho, que eu acho que é o grande segredo vamos dizer assim, do sucesso do trabalho, né, na ponta. Sim. E aí, Pamela, eu vi ali, por exemplo, os indígenas também monitorando ali os drones, né? Como é que tem sido essa experiência, né? Esse acesso à tecnologia também? Pra gente, né, o trabalho com os indígenas, ele vem muito do lado, né, do serviço ambiental, que é muito importante. Então, o pequeno prestando serviço para o grande, ajudando a gente na manutenção das florestas, né, sendo guardiões das florestas, né, da onde a gente está atuando. Toda a parte do treinamento foi liderado pela Fundação, né? A gente teve recentemente em Canarana, foi muito rica essa experiência, né, de ver, a gente tem a dificuldade da língua, mas realmente foi um trabalho onde os técnicos tiveram muita competência, né? Cláudia, pode falar um pouco mais da experiência? Exatamente, porque a gente sempre fala que os povos originários são os grandes guardiões da floresta. E a gente pensou o seguinte, então vamos realmente empoderar, criar condições para que de fato eles consigam, né? E hoje já existe uma política pública, que são as brigadas de incêndio, né? Que é um projeto ou FUNAI ou do próprio IBAMA. E então nós estamos nos associando a esses projetos. Lá em Canarana a gente está trabalhando com 3 terras indígenas, agora a gente está ampliando isso para 30 terras indígenas, a gente está em conversa com a FUNAI Nacional para ampliar esse projeto para 30 terras indígenas no Mato Grosso do Sul e no Tocantins. Então, a ideia é você formá-los para a questão da pilotagem de drones, para também ter uma noção de gestão territorial, para que eles possam utilizar esses drones não só para identificação e combate de focos, né, de incêndio, mas também monitorar essa área, seja para desmatamento ou para ocupações indevidas, e estas imagens estarem ligadas a uma rede de apoio onde eles possam buscar esse socorro, seja em caso, principalmente na questão dos incêndios ou da gestão territorial. Falar sobre isso, principalmente nessa época, né? A gente trouxe aqui hoje na edição uma reportagem mostrando no Distrito Federal, por exemplo, 2.700 ocorrências, né, de incêndios florestais do início do ano até agora. E a gente sabe que o centro-oeste, centro-norte do país, principalmente, muito forte. Então, dá essas possibilidades assim de tecnologia para ajudar também num trabalho tão interessante. Ontem a gente falou aqui também com o diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato da Indústria de Aviação Agrícola no país. Hoje a gente tem uma frota que passa de 2.700 aeronaves em média, e que também faz esse trabalho de combate. Então, é fundamental a gente fazer assim um link, né, uma aliança e unir todos que possam vir a ajudar num trabalho fundamental. A gente viu a ocorrência que aconteceu
ali no Havaí, acompanhou tudo isso. Então, o quanto a gente pode vir a ajudar para evitar, né, que esse problema se alastre mais? Não, essa rede é fantástica e o que a gente tem trabalhado muito, né, Pamela? Sim. Um colaborando com o outro, por exemplo, esse trabalho de combate a incêndio que os indígenas fazem, né, que começam a fazer, quer dizer, está dentro da expertise deles ali de preservação do território, mas é uma preservação que ajuda todo o entorno, Sim. todos os produtores do entorno também, né? Então, a gente sempre tem buscado trabalhar de uma maneira muito integrada, mostrando o papel de cada um dentro dessa cadeia e o mais importante do que mostrar o papel de cada um, né? A importância do papel de cada um, porque cada um tem uma especificidade. O produtor em larga escala, ele é super importante para uma parte da economia do país, para uma parte da produção de alimentos, não só do país, mas do mundo. Mas o pequeno produtor, o agricultor familiar também tem uma importância muito grande. É o dia a dia da nossa mesa, né? Da nossa janta, do nosso café da manhã, do nosso almoço. Exato. É o dia a dia, né? E o indígena, ele cada vez mais, a gente está ampliando a consciência da importância dos povos tradicionais na preservação dessa floresta que a gente tanto precisa de pé, né? Desse bioma preservado, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante de você fazer com que a cadeia entenda a importância dessas diferentes partes e como que elas se complementam. Elas não são antagônicas, elas são complementares. Com certeza, é uma convergência, né, de ideias. Na verdade, tirar um pouco desse debate, né, e convergir as ideias, eu também sou super a favor e muito bom vocês estarem afinco, né, nesse trabalho. Falando num ponto super importante, Pamela, de agricultura regenerativa, há possibilidades da gente avançar mais nesse sentido, né? Vendo os exemplos do que a gente tem colocado aqui desses projetos? Sim, acho que, né, falando um pouco, né, do que eu falei na sua primeira pergunta, a gente de fato acredita que a agricultura do futuro ela é de baixo carbono e a agricultura regenerativa, né, ela traz aí ferramentas que levam a uma redução das emissões, né, na agricultura, nas práticas, e um dos componentes é realmente isso. Mas ela traz também outras questões sistêmicas, né, dentro da lavoura, né, da agricultura. E hoje, né, a gente vê uma mudança no mercado, a gente vê uma mudança no mundo, né, a preocupação, muitas empresas, assim como a Bunge, se comprometendo com a emissão, né, na redução dos gases de efeito estufa dentro da sua cadeia. Então, cada vez mais a rastreabilidade, né, como você linka, né, o que acontece na lavoura até o consumidor final, ganham uma relevância muito forte. Né? E a gente, né, no nosso papel central, a gente enxerga não só, né, a gente quer ser um parceiro estratégico, né, e realmente trabalhar fazendo esse link, produtor até os nossos consumidores. E como é que vocês já impactaram, assim, né, para a gente ter uma noção de tamanho desse projeto, por exemplo, Cláudia? Olha, essa inclusão, né, com a inclusão social, como a Pamela disse, com a agricultura regenerativa, a empresa está em vários estados, Sim. Mas Canarana foi o nosso primeiro projeto integrando todos os, vamos dizer assim, os representantes dessa cadeia desta forma sistêmica. Lá nós estamos trabalhando com 42 produtores, entre pequenos produtores, produtores em larga escala e agricultores familiares, e 3 terras indígenas. Terras indígenas, o resultado foi extremamente positivo. A gente já está indo para 30 novas, já está aprovado, né, 30 novas terras indígenas em 3 estados, como eu coloquei. A questão dos produtores, a apicultura é algo que está dando muito certo na região, não só pela geração de renda para o pequeno, mas a vantagem para o grande é a questão da polinização, o aumento da produção de grãos, e a gente faz isso por forma de serviço ambiental. Então, geralmente, o agricultor familiar ele presta esse serviço de polinização para o grande produtor. A gente tem recebido uma adesão muito grande de produtores em larga escala, que é a fase que a gente começa agora. A gente começou escalando, né? Vamos trabalhar primeiro o que a gente chama de pequenos produtores, produtores com produção de até 3.000 hectares. Sim. Agora a gente está escalando isso para produtores que têm uma produção muito maior, que é o que a gente chama de larga escala. Isso tem atraído muito a atenção tanto para o reflorestamento. Então, a empresa, acho que a Pamela depois pode falar um pouco melhor, ela tem um trabalho muito grande de estar ampliando a questão de... ela quer ampliar as áreas verdes, né, principalmente dos produtores diretos,
que ela trabalha, e aí entra muito a nossa parte. Agora a gente está numa discussão com vários desses grandes produtores, como é que a gente pode contribuir com este reflorestamento de áreas, contando com esse serviço ambiental dos povos tradicionais. Que interessante. E também a apicultura por meio dos agricultores familiares. Maravilhoso. Bom, dava para a gente ficar aqui mais um tempão, né? Que de fato para os produtores em grande escala, em larga escala também, é muito bom estar inserido nesse trabalho, principalmente quando a gente fala de florestas plantadas ou reflorestamento. Então, muito obrigada, viu, pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Obrigada.